Bem-vindo à nossa Escola Bíblica Online. Nós adotamos a revista Compromisso da Confecção Editora, esta que se encontra em minhas mãos desde o último trimestre de 2025. Estamos chegando na fase final, na lição de número 12, falando sobre um olhar enganoso. Penúltima lição, nós vamos tratar a respeito de Jonas, embora dentro da revista vai caminhar por uma outra direção. Vocês vão constatar isto. Não vai se ater ao texto bíblico necessariamente, ou seja, a gente não vai aprofundar no livro de Jonas. Mas o nosso texto áureo é este que se encontra, capítulo 1, versículo 3, a parte A apenas. Eu farei a leitura toda, fica melhor, porque diz assim: Jonas, porém, levantou-se para fugir da presença do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, da presença do Senhor. Pois bem, dentro dessa temática, um olhar enganoso, a gente vai notar que a narrativa é curta, o que vai nos permitir inferir que não houve dificuldade para chegar a Jope, comprou uma passagem e embarcou para Tarsis. Ora, quando a gente analisa isto, notamos o seguinte: os olhares, os olhares ou o modo de enxergar de Jonas. É importante a gente ficar observando tais olhares para que cada aluno possa identificar e corrigir a sua própria vida em relação ao caminho da rebeldia e da autossuficiência. Todos nós somos dependentes uns dos outros. Isso se chama interdependência. E em relação à pessoa de Deus, todos nós somos completamente dependentes do Senhor. De modo que nós temos, então, um enunciado que fala sobre essa questão desse olhar enganoso, e a gente precisa atentar principalmente para esse primeiro tópico, que é descrito como um olhar míope. Observe que o autor fala Tarsis no imaginário literário e talvez na visão de Jonas representa um lugar de descanso, prazeres, delícias, riquezas, enfim, um paraíso dourado. Ao fugir da presença de Deus e dos desafios do seu chamado, Jonas ele perde o foco no amor, na grandeza de Deus e não consegue ver o resultado do poder da pregação. Note, Jonas não era uma pessoa qualquer. Ele era um profeta da parte de Deus. E quando a gente analisa essa questão relacionada à fuga de Jonas, o que que a gente pode tratar ainda dentro desse âmbito da IBD? Primeiro que este ponto de vista, quando a gente fala sobre a miopia, trata de uma decisão deliberada da parte de Jonas, ou seja, ele quis realmente fugir do chamado de Deus para Nínive. Não do chamado de Deus de uma forma geral, mas para aquela maneira específica. Nínive, não. Nínive era cruel, era inimigo do meu povo. O que a gente então constata é sobre essa recusa da parte de Jonas. Deus mandou ir para Nínive, que era a região leste, na parte deserta, mas ele fugiu para Jope e embarcou para Tarsis, para a parte oeste, que dava para o mar. Agora, vamos notar que houve uma calmaria enganosa. Não é só o título que fala sobre um olhar enganoso. Por que houve a calmaria enganosa? Tudo parecia estar de acordo com o plano de Jonas. O início da viagem, tranquila. Jonas estava dormindo profundamente, como se estivesse roncando, literalmente. E isso pode dar aquela falsa impressão de que recusar o chamado de Deus é um caminho livre, tranquilo. Mas será que é assim mesmo? Toda vez que alguém recusa fazer a vontade de Deus de maneira expressa da parte dele, pode parecer que está tudo muito bem,
tudo muito bom, mas realmente não se trata disto. Agora, em termos de representatividade de Tarsis, bom, se no imaginário popular era um lugar de descanso, de prazeres, riquezas, um paraíso dourado, na prática, ir para Tarsis é tomar as rédeas da vida, é andar segundo sua própria cabeça, segundo seu capricho, é fazer a sua própria escolha, o seu destino, é determinar o seu destino. E essa é uma atitude de querer ser igual a Deus. Porque quem tem as condições morais, inclusive por ser um ser espiritual, Deus é espírito, de estabelecer um plano de vida para nós, é o nosso Criador e, sobretudo, sustentador. Agora, quando a gente toma uma atitude semelhante à de Jonas, é querer ser igual a Deus, decidindo o que vale a pena para o meu ministério, o que vale a pena para a sua vida, o que vale a pena para a sua família, etc e tal. Mas não é bem assim. Deus estabeleceu, irmãos, princípios. Deus criou instituições. Deus cria o Estado. O princípio da autoridade é bíblica. Deus cria a família. Não é para a gente fazer da família conforme o nosso bel prazer. A família tem um propósito divino. Nós temos que analisar que Deus fez a igreja, e a igreja não é uma extensão da nossa casa onde a gente acha que pode fazer o que bem entender. Infelizmente, em relação quer ao Estado, à família, à igreja, há uma banalização generalizada. As pessoas têm mentalidades distorcidas porque não pensam a partir das escrituras sagradas. Esta é a grande verdade. Cada cabeça é uma sentença. Cada pastor batista pensa de uma forma diferente. Alguma coisa está fora do lugar. É impossível que 10 pessoas, a partir de um mesmo texto, tenham ideias, algumas delas antagônicas, e todos estejam certos. Pode estar certos para as suas próprias impressões, mas não necessariamente, porque eu entendo que o texto ele não é polissêmico, isto é, ele não tem vários sentidos. Pode haver, a partir de um texto, várias interpretações, mas não vários sentidos. O texto tem um sentido, e esse sentido escriturístico precisa ser conhecido, precisa ser extraído, eis a necessidade de uma disciplina chamada exegese. Você recorre aos originais, às línguas originais, melhor dizendo, você trabalha as questões pormenores de uma forma criteriosa, conforme dizia o meu professor de produção científica, no sentido de trabalhar o texto bíblico, tem que ter um rigor metodológico. E a gente começa a trabalhar estas coisas. Ora, o que que nesse tópico nos fala, quando a gente trata de seu olhar míope, é o perigo também da autossuficiência. Jonas era o profeta. Ele se via no direito de escolher suas missões, não para Nínive, mas segundo seus ditames. É essa autossuficiência da fé que gera pessoas que veem superiores e escolhem o que e como querem fazer, buscando uma carreira solo. Vou abrir um parênteses aqui. Falo como pastor batista, leciono no Seminário Batista, estou na denominação há quase 18 anos como pastor. E em relação à questão da eclesiologia batista, as pessoas têm dado de ombros. Muitos líderes, não são poucos, não, têm feito tudo conforme os seus ditames, seus insights. Tem uma ideia excelente e começa a colocar em prática. Ora, nós não temos o direito de banalizar a eclesiologia batista. Hoje é uma confusão generalizada, é um balaio de gato. Líder de PGM batiza, parente ou filho de pastor, esposa de pastor batiza. Ora, filho de pastor não é necessariamente pastor. Esposa de pastor não é pastora.
necessariamente. Quem disse isso? Ah, mas segundo alguns, eles agem como se fossem, mas não são, biblicamente falando. Inclusive, líderes de PGM e de grupos específicos têm feito batismos. Ora, dentro da eclesiologia chamada batista, isso é uma aberração. Pode ficar muito bonito na foto. Olha que coisa bonita. O pai batizando o filho. Ele é membro da igreja. É um membro comum que está sendo batizado. Mas, para aí, a Bíblia não fala sobre oficiais da igreja, pastores e diáconos? Os diáconos têm as suas funções, e até mesmo na questão estatutária, regimental, e o que nós aprendemos no seminário é que compete aos pastores, por exemplo, algumas funções específicas. Quem é que realiza casamento na igreja? É o pastor. Quem é que celebra a ceia? É o pastor. Ele é o ministro da palavra. Deus confiou a ele. Agora, ele não tem autoridade para terceirizar algo que foi dado a ele como investidura. Inclusive, é de praxe hoje em dia, em alguns contextos, quando tem uma consagração ao ministério pastoral, chama toda a família. Fica bonito na foto, mas vamos por parte. Não existe família pastoral. Se a pessoa foi consagrada ao ministério pastoral, é ele que recebe a, a imposição de mãos. É o candidato ao ministério pastoral batista. Não é a família toda. No outro ato ou momento, fora da consagração, do concílio, do culto de consagração, a- é com a igreja. Agora, naquele ato, não é família pastoral, porque, na verdade, a gente tem que fazer distinção. Não existe família pastoral. Existe a família do pastor. Estão me entendendo? Eu, Gustavo Luiz, fui consagrado no ministério. Eu recebi a imposição de mãos por parte do ministério. Eu que estudei, preparei, fui indicado, fui acompanhado pela igreja. Eu que me submeti a todas as coisas. E eu que tive as mãos do presbitério sobre mim mesmo. Porque eu, como pastor, eu já tinha uma família. A família do pastor é uma coisa. Nem família pastoral, como se todo mundo fosse pastores. Não existe. Meu filho não é um pastorzinho. Minha filha não é uma pastora. Tampouco a minha esposa. Mas estou falando, fazendo uma salada de frutas. Isso que estou mencionando dentro do Arraial Batista. Existe, pasme, alguns casos de meu conhecimento de que pastores, quando uma pessoa estava, digamos, no leito de enfermidade ou com alguma debilidade física, para ficar bem com a família, mesmo sabedor de que o batismo em água não salva, meus irmãos. O que salva é a fé em Cristo Jesus, mediante a graça e etc e tal. Mas pastores chamados, entre aspas, batistas, foram lá e jogou uma aguinha. Jogou uma aguinha, borrifou e falou, foi batizado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso não é batismo. Nem aqui, nem na Bíblia. O batismo é imersão. Existem pastores que, no nosso arraial, tem o chamado óleo ungido. Detalhe, se você for para Tiago, a pessoa estava debilitada. Ela não conseguia andar. Chame os presbíteros. Não levou o indivíduo na igreja. Ele estava em casa. Chamou os pastores. Presbíteros são pastores. Claro que a oração da fé salvará o doente ainda. Não é o óleo em si. Mas tem pastores batistas que estão no nosso arraial, na mesma convenção, e que fica passando óleo nas pessoas na igreja. Não existe um único versículo que lhe dê esse amparo. Ah, cita Tiago, mas o contexto é outro. E, infelizmente, algumas práticas que não são batistas, que não tem nada a ver com a eclesiologia
dos batistas no decorrer dos séculos. São coisas nossas, são coisas humanas, são coisas que não devem ser observadas e seguidas, porque o pastor não pode fazer o que bem entende. Jonas quis fazer o que deu na telha, achando que era melhor, mas isso é autossuficiência. Nós não somos autossuficientes. Nós vivemos dentro de uma convenção. Nós temos que seguir a declaração doutrinária porque é um documento indicativo. Normativo é a Bíblia, é verdade. Eu sempre repeti isso aqui, mas nós não podemos querer fazer carreira solo nessa questão denominacional. Todas as vezes que há pessoas que fazem carreira solo, elas se acham, se bastam, e ainda que elas não confessem tal coisa, elas se acham autossuficientes. Daí uma advertência, antes de nós entrarmos no outro tópico. E qual é, o caminho de oposição a Deus? Pode parecer direito ao homem, mas o seu fim vai conduzir à morte, porque o coração é enganoso, é por demais enganoso, é incurável. O coração do homem, meus irmãos, não se deixe ser guiado, orientado, pautado pelo coração humano. Ah, porque eu acho isso, eu acho aquilo. Esse coração humano, essa nossa mente, ela é incurável, ela é enganosa. Agora, a palavra de Deus é correta, é fidedigna, é confiável, é segura, é infalível, é inerrante e ainda assim precisa de uma interpretação adequada. Vamos para o próximo tópico que fala sobre um olhar estrábico. Ao decretar em seu coração que os ninivitas não eram merecedores da palavra da misericórdia de Deus, Jonas, de maneira indireta, vê a si e seu povo como merecedores, como mais dignos, e mesmo dentro do peixe, sua prece não é direcionada a Deus e a sua vontade, mas a si mesmo e a vontade do seu coração. Aqui menciona que Jonas teve uma visão distorcida e vesga de si mesmo e dos ninivitas, interpretando os outros povos como indignos. Eu lembro-me de um saudoso pastor que, quando foi acometido por câncer, a igreja toda orando por ele, ele disse assim, uma vez de púlpito: Irmãos, por que não eu? Porque uma pessoa, às vezes não crente, pode passar por uma situação como esta, ou idêntica, e eu não posso passar como filho de Deus e como servo do Senhor, numa alusão ao fato de ser pastor. Por que não eu? E ele continuou: Deus não tem filhos prediletos. Às vezes as pessoas se acham merecedoras demais. Ah, eu sou filho do rei, acho que pode fazer qualquer coisa. Pode continuar fazendo as coisas erradas que Deus vai se agradar, vai ficar batendo palma. Que coisa maravilhosa, meu filhinho fazendo maior arruaça. Meu filhinho tá fazendo maior bagunça dentro da igreja. Ah, que coisa engraçadinha. Ah, coisa engraçada. Engraçada, vírgula. Coisa alguma. E a gente, nesse tópico, nota que Jonas já estava, ele vai estar dentro do peixe, né? Ele está dentro do peixe, ele ainda tenta manter o controle e vai expressar um olhar justamente distorcido, aqui colocado como estrábico. Ou seja, ele decretou que os ninivitas não eram merecedores da misericórdia, vendo a si e a seu povo como mais dignos. Ele faz uma oração que seria a oração de rebeldia. A oração de Jonas no peixe não demonstra arrependimento, mas é uma oração que fortalece o caráter egocêntrico. Basta ler a Bíblia atenciosamente. Tem duas atitudes na oração de Jonas. O que a gente pode chamar de vitimismo barato. Ele diz: no coração dos mares, torrentes e ondas passam por cima de mim. Na verdade, ele está tentando convencer Deus a liberá-lo por estar em um lugar escuro e desconfortável. O camarada foge da presença de Deus, dá banana para Deus, aqui para o Senhor, já que me chamou para ir para Nínive, eu vou para o caminho oposto, eu não quero fazer essa vontade, coisa alguma. E agora ele começa a fazer um vitimismo barato. Tem gente assim na nossa igreja.
Tem sim, gente assim na nossa casa. Ai, meu Deus do céu, por que isso? Para com isso. Vitimismo barato, não. Mas, além disto, tem a transferência de responsabilidade. Porque ele fala assim: eu fui expulso de tua presença. Como assim? Deus pegou ele, chega para lá nele, deu um empurrão, um safanão, como se diz aqui no Rio de Janeiro. Que nada. Não foi Deus que o expulsou. Ele está ali como consequência direta de sua escolha e rebeldia. Jonas foi rebelde. Ele tem até uma semelhança com Caim, porque essa atitude de vitimismo e transferência de responsabilidade lembra Caim após cometer o homicídio, o primeiro homicídio da face da terra. Vamos caminhar para o terceiro tópico, que é um olhar astigmático. Porque nesse ponto, a gente vai começar a ver a parte final da oração de Jonas. Porque tem alguns destaques que podemos fazer. Quais? A falta de zelo pelo seu chamado e a tentativa de manipular Deus. Jonas, dentro do peixe, estava 3 dias, foi por rebeldia soberba. Mas quando a gente faz um paralelo com uma pessoa de Jesus, Jesus ficou no sepulcro 3 dias, mas foi por obediência e humildade. Jonas, ele procura ser justificado e exaltar a si e a Israel. Mas tem algumas outras atitudes. Seria um Alzheimer espiritual. Ele se lembrou do Senhor e da misericórdia, mas não do seu chamado e da sua justiça. Além desse esquecimento espiritual, constata-se o egocentrismo, de uma forma indireta, é verdade. E porque ele vai citar indiretamente os pecados dos ninivitas, os que se apegam aos ídolos. Faltou coragem, e ele foi cruel, pois os ninivitas precisavam da palavra de Deus que ele reteve. Tem um monte de gente que se diz crente, orando para Deus destruir alguns políticos, algumas pessoas do judiciário, etc e tal. Mas são pessoas cruéis, são pessoas odiosas, que deveriam odiar sim, odiar o pecado, não odiar as pessoas. Deveriam orar para que as autoridades competentes, quer no judiciário, quando não no âmbito do executivo, por exemplo, se aplica perfeitamente ao legislativo, é óbvio, viesse se converter. Já pensou se todos não, mas se os políticos se convertessem? Já pensou que Deus realmente transformasse a vida deles? Às vezes nós não oramos pela conversão de outras pessoas, as quais nós consideramos desafetos. Nós queremos que Deus destrua, esmague completamente. Mas isso não é cristianismo. Isso é um resquício que nós temos observado ao longo dos anos de uma carnalidade muito presente em nosso arraial. Tem também a chamada hipocrisia religiosa, porque ele vai demonstrar um ar de piedade ao prometer o quê? Cumprir votos e sacrifícios no templo. Mas, na verdade, ele não está preocupado, meus irmãos, em cumprir os seus votos. A sua intenção é manipular Deus para ser enviado a Jerusalém. Ele queria ir para Jerusalém. Ele não queria ir para Nínive. Vocês sabem o final. Leia a parte final de Jonas. Ele ficou tristinho, jururu, enfim, porque Deus acabou salvando. Ele pregou, ele não queria. Deus, mas acabou que Deus converteu aquela multidão, aquela cidade toda. E ele ficou muito triste.
Ele se preocupou mais com um ser vivo, no sentido de uma planta, do que se alegrou em Deus. Que fantástico! Deus converteu um povo inimigo e transformou-os por completo, salvou-os. E muitos ainda agem assim, usando a palavra de Deus para justificar suas tradições humanas pecaminosas, omitindo-se diante da justiça e misericórdia e fé. Mas nós vamos para as considerações finais. Por quê? Porque este ponto vai concluir o retorno do chamado e o resultado da pregação, apesar da relutância de Jonas. O chamado de Deus, de Jonas, melhor dizendo, esse segundo, fala a palavra de Deus, ela vem a Jonas pela segunda vez. Veio uma vez, veio novamente, e ele vai embora o quê? Relutante. Mas note a importância da cidade. A cidade de Nínive era importante para Deus, assim como todas as cidades carecem da pregação organizada, propositiva e amorosa da palavra. Agora, a gente tem uma pregação relutante. Jonas transformou os 3 dias de pregação exigidos em apenas um, pregando, correndo e lançando palavras ao vento. Mas, para sua surpresa, Deus é Deus. O resultado foi outro. Não esperado da parte de Jonas. Porque o que Jonas não queria aconteceu. E o que ele não queria? Que a palavra de Deus, que tem poder, volta a se vazia. A palavra de Deus tem poder e ela jamais volta vazia. E as pessoas se convertem. Que coisa maravilhosa. Se a gente acreditasse piamente na palavra de Deus e começasse não apenas a anunciar a palavra dele, o evangelho de Deus, mas desse um testemunho autêntico. Aquele que de repente está furtando, aquele que está envolvido em desvio de emendas parlamentares, aqueles que estão em conluio com algumas prefeituras, governos estaduais ou federais na esfera envolto à corrupção, não fizesse mais parte desse esquema e ainda respondesse perante a sociedade, perante as leis, pelos crimes já efetuados. Porque eu não quero mais isso. Porque Deus falou através de sua palavra ao meu coração, à minha mente, e eu agi de uma forma errônea durante o período, mas agora eu sei que Deus quer que eu faça a coisa correta. Aquela pessoa que sonega impostos, comece a pagar impostos e pagar aquilo que é devido. A pessoa que não assina a carteira do empregado, que passa a ser um bom empregador assinando a carteira e fazendo aquela correção de tudo aquilo que deixou de dar de direito ao seu empregado. Mudança, mudança, transformação. Não é palavrão, palavra. Porque, meus irmãos, nós precisamos ser intencionais, organizados em levar as boas novas a toda criatura, a começar por nossa casa, vizinhança, bairro e cidade. Tem pessoas que querem ganhar o mundo inteiro, mas pessoas de sua família estão caminhando a passos largos da perdição. Que coisa triste, mas que carece das nossas orações e da parte do membro, oração, anunciação e testemunho autêntico, rogando a Deus que tenha misericórdia e venha salvá-lo. Termino aqui falando que em qual Tarsis você tem buscado refúgio? Onde você tem demonstrado um olhar míope, uma referência à autossuficiência, a esse vitimismo barato, conforme foi colocado? Tem até o astigmático, que é aquela hipocrisia religiosa, tudo em relação
ao que Deus tem proposto através de sua vontade expressa pela palavra de Deus. Mas que você, nesse final de ano, possa fazer um compromisso com Deus. Peça a Deus um coração que nega a si mesmo e se esvazia para que, por obediência e humildade, você vá a Nínive, numa referência ao lugar que Deus te chamou, sabendo que a salvação pertence ao Senhor. Caso a gente não se veja este ano, embora terá a lição de número 13, desejo desde já um Feliz Natal, um excelente Ano Novo e continuaremos juntos, Deus assim permitindo, no próximo ano, aqui no Cantinho Teológico. Deus abençoe a sua vida grandemente. Amém.